Capítulo 7. Amplie sua alma através do sofrimento e da perda, rendendo-se aos seus limites. Não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. De fato, a verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade, mas um total compromisso com ela. A perda marca o lugar onde ocorre o autoconhecimento e uma poderosa transformação, se tivermos a coragem de participar plenamente do processo. A perda e o sofrimento, entretanto, não podem ser separados da questão de nossos limites como seres humanos. Os limites estão atrás de todas as perdas. Não podemos fazer ou ser tudo o que queremos. Deus colocou enormes limites até nos mais dotados de nós. Por quê? Para nos manter com os pés no chão, para nos manter humildes. De fato, o verdadeiro significado da palavra humildade tem sua raiz no latim humus, que significa da terra. Nossa cultura normalmente interpreta perdas como invasões estranhas que interrompem nossa vida normal. Nós entorpecemos nossa dor através da negação, acusação, racionalização, dependência e rejeição. Buscamos atalhos espirituais que contornem nossas feridas. Exigimos que outros levem nossa dor. Todavia, todos nós enfrentamos muitas mortes dentro de nossa vida. A escolha é se estas mortes serão finais, esmagando nosso espírito e nossa vida, ou nos abrem para novas possibilidades e profundidades de transformação em Cristo. A história de todos nós. Jonathan Edwards, num famoso sermão sobre o livro de Jó, observou que a história de Jó é a história de todos nós. Jó perdeu tudo num só dia: família, riqueza, saúde. Jó capítulo 1, versículo 13 até o 2, versículo 8. A maioria de nós passa pela experiência da perda mais lentamente ao longo do período de uma vida, até ver a porta da morte, deixando tudo para trás. Perdemos nossa juventude. Não há cirurgia plástica, cosméticos, boa dieta ou rotina de exercícios que interrompam o processo de envelhecimento. Perdemos nossos sonhos. Quem não perdeu sonhos? Sonhos de carreira, casamento ou de filhos pelos quais esperamos. Perdemos nossas rotinas e estabilidade em mudanças. Cada vez que saímos do emprego, emigramos para um novo país ou mudamos de casa, experimentamos uma perda. Nossos filhos crescem, mais independentes e mais poderosos quando se movem pelas transições da vida. Nossa influência e poder diminuem. Nossos pais envelhecem e nós nos tornamos seus cuidadores. Muitos de nós, em um ou mais momentos da vida, passamos pela experiência de perdas catastróficas. Inesperadamente, um membro da família morre. Um amigo ou filho comete suicídio. Nosso cônjuge tem um caso amoroso. Vemo-nos sozinhos, novamente, após um doloroso divórcio ou rompimento. Somos diagnosticados com câncer. Nossa empresa repentinamente reduz o número de funcionários e nos vemos desempregados depois de mais de 25 anos de emprego estável. Nosso filho nasce gravemente deficiente. Um amigo leal nos trai. Esterilidade, aborto, amizades rompidas, perda de memória ou acuidade mental, abuso. Afligimo-nos por muitas coisas que não podemos fazer. Nossos limites. Experimentamos maiores ou menores perdas da família que nos criou. Algumas pessoas, como eu,
perderam uma perna naquela guerra, durante os anos de infância, e agora andam mancando. Finalmente, perdemos nossas ideias erradas de Deus e da Igreja, graças a Deus. O que torna isso tão difícil é quanto investimos de nossa vida em certo jeito de seguir Jesus, em certas aplicações de verdades bíblicas, somente para perceber quanto disso foi tolice, ou até mesmo errado. Sentimos-nos traídos por uma tradição da igreja, por um líder, ou até mesmo pelo próprio Deus. Percebemos que Deus, na verdade, é muito maior e mais incompreensível do que pensamos. Perdemos nossas ilusões sobre uma nova família de Jesus, a Igreja. Ela não é a família perfeita, com pessoas perfeitas como esperamos. De fato, as pessoas nos decepcionam. Às vezes, ficamos desnorteados e chocados pela falta de consciência do pecado, o mal, por parte delas. Toda pessoa que vive em comunidade com outros crentes, mais cedo ou mais tarde, experimenta essa desilusão e o sofrimento que a acompanha. Jó. Jó foi o Bill Gates do seu tempo. Sua riqueza era descomunal. A Bíblia relata que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, animais de prestígio na época, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e uma grande equipe de empregados. No mundo de hoje, veríamos a face de Jó na primeira página da revista Forbes, todos os anos, por ser a pessoa mais rica do mundo. Seus bens incluiriam uma frota de Rolls-Royce e Lexus, aviões particulares, iates esplêndidos, negócios em grande expansão e muitas ações de bens imobiliários. Era o homem mais rico de todos do Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 3. Jó era também muito piedoso, andando fielmente com Deus, alegrando-se em Deus e obedecendo-lhe de todo o coração. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Hoje, diríamos que ele foi um dos líderes cristãos mais conhecidos e respeitados de nossos dias. Repentinamente, todas as forças do céu e da terra, do leste, oeste, norte e sul, vieram contra Jó. Inimigos invadiram. Raios coriscaram. Um furacão desferiu sua fúria. Ao fim da tarde, o inimaginável havia acontecido. O homem mais rico fora reduzido à pobreza, e seus 10 filhos haviam sido mortos num terrível desastre natural. Surpreendentemente, Jó não pecou e nem culpou Deus. Ele reagiu com beleza, ele adorou. Então, quando tentava se recuperar, o corpo de Jó foi tomado por feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó, capítulo 2, versículo 7. Sua pele escureceu e se enrugou. Suas feridas se tornaram infeccionadas com vermes. Seus olhos se tornaram vermelhos e inchados. Febres altas com calafrios somavam-se à dor excruciante. Insônia, delírio, asfixia enchiam seus dias. A horrenda doença tornou seu corpo malicento. Jó mudou-se. Atravessou os muros da cidade e foi para o depósito de lixo, local dos párias. Sentou-se sozinho, isolado e lamentando seu destino terrível, abandonado. Finalmente seu casamento se fez em pedaços. Após 10 funerais e um marido irremediavelmente doente, a senhora Jó não aguentou mais. Sua recomendação ao marido: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. O que torna essa história desconcertante é a imerecida natureza de seu sofrimento. Jó era inocente.
Não havia relação entre seu pecado e a magnitude de dor que ele estava sofrendo. Isso parecia terrivelmente injusto. Onde estavam o amor e a bondade de Deus para que isso sobreviesse ao fiel Jó? Saindo do sofrimento. Como você teria respondido a uma perda cataclísmica? Quanto você teria se entristecido se fosse o Jó? O grau de tristeza difere de família para família, de cultura para cultura. O que nossa família de origem considera maneira aceitável de expressar emoções relacionadas à perda nos molda. Nossa cultura também desempenha um papel para nós. Qualquer que seja ela, americana, latina, chinesa, árabe, afro-americana, judaica, do leste europeu ou caucasiana. Num extremo, os americanos de ascendência britânica tendem a valorizar o argumento sem confusão, sem barulho, quanto à experiência da perda. Os funerais, por exemplo, são pragmáticos, como expressou certa irmã explicando por que não tinha ido ao enterro de sua irmã gêmea. O que teria adiantado gastar dinheiro em uma passagem aérea para chegar lá? Ela já estava morta. O outro extremo é quando o tempo se interrompe para sempre. Em lugares como Itália e Grécia, as mulheres tradicionalmente se vestem de preto pelo resto da vida após a morte do marido. Nos funerais ítalo-americanos, minha origem, os membros da família podem dar murros no caixão, falando em voz alta o nome da pessoa morta, ou até pulando no túmulo enquanto o caixão é baixado à terra. A rainha Vitória, da Inglaterra, perdeu o marido, Albert, quando tinha 42 anos. Obcecada pelo fato de que nada poderia mudar, ela continuou a fazer de Albert o centro de sua vida. Durante anos, ela dormiu com o pijama dele em seus braços. Ela fez do seu quarto um quarto sagrado, para que ficasse exatamente como tinha sido quando ele estava vivo. Todos os dias, pelo resto de sua longa vida, ela manteve a roupa de cama trocada, suas roupas prontas e água preparada para o barbear dele. Em cada cama na qual a rainha Vitória dormia, ela colocava uma foto de Albert quando ele estava morto. Em nossa cultura, a dependência se tornou a forma mais comum de lidar com o sofrimento. Assistimos à TV incessantemente. Mantemos-nos ocupados, correndo de uma atividade para outra. Trabalhamos 70 horas por semana. Somos condescendentes com a pornografia, em comer demais, beber, tomar remédio. Qualquer coisa que nos ajude a evitar o sofrimento. Há quem exija que alguém ou alguma coisa, o casamento, parceiro sexual, uma família ideal, filhos, empreendimento, carreira ou igreja, acabe com a solidão. Infelizmente, o resultado de negar e minimizar nossas feridas durante muitos anos é que nos tornamos cada vez menos humanos, cascas cristãs vazias, com faces sorridentes pintadas. Para alguns, um surdo e baixo ruído de depressão desce sobre nós, tornando-nos insensíveis a toda a realidade. Muito da cultura cristã contemporânea tem sido acrescentado a essa rejeição desumana e não bíblica do sofrimento e da perda. Sentimos-nos culpados por não obedecermos aos mandamentos da Escritura. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E apresentai-vos a Ele com cântico. Salmos capítulo 100, versículo 2. No fundo do coração, muitos de nós nos sentimos envergonhados como Joe, um visitante da New Life, que me disse recentemente: sentir-me triste, deprimido ou ansioso quanto ao futuro se deve à minha incredulidade. Isso não é Deus. Tem de estar relacionado aos meus pecados. Eu imaginei que seria melhor me afastar da igreja e dos cristãos durante um tempo,
até me restabelecer. Deixar cair nosso escudo. Hilda, uma jovem estudante judia, trabalhava em tempo parcial na Universidade de Nova York. Quando uma colega cristã morreu de câncer, ela foi ao funeral. Quando o serviço religioso começou, a família anunciou que aquele não seria um momento para lamentação, e sim para celebração. Eles relembraram e agradeceram a Deus pela dádiva da filha que havia morrido. Entoaram cânticos de louvor, citaram a Escritura sobre Deus agindo em todas as coisas para o bem dos que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sem acreditar, Hilda permaneceu sentada durante o serviço religioso, pensando a si mesma: essas pessoas são reais? Será que elas têm alguma emoção? Ao voltar ao trabalho no dia seguinte, ela estava irritada, furiosa pelo fato da trágica perda de sua amiga ter sido tratada de forma tão superficial. Finalmente, ela desabafou durante o almoço com outra colega de trabalho e que também fora ao funeral. Vocês nunca choram, nem lamentam? Obviamente, não devemos chorar ou lamentar com os que não têm esperança em Cristo, mas nós choramos e sofremos. O sábio mestre de Eclesiastes nos ensina: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao 4. O próprio Jesus chorou, tanto junto à sepultura de Lázaro, como por seu povo em Jerusalém. João capítulo 11 e versículo 35 e Lucas capítulo 19 e versículo 41. Jane, uma participante do nosso pequeno grupo, no ano passado estava se tornando cada vez mais consciente do quanto havia perdido em seus anos de infância, adolescência e juventude. Nosso grupo estava na terceira semana de investigação do quanto nossa família e história impactaram nossa vida atual. Jane parecia apavorada. Pela primeira vez em sua vida, ela estava voltando-se na direção de suas perdas, não as evitando. Certa semana, após a reunião do grupo, perguntei-lhe como estava. Ela respondeu com a cabeça baixa num sussurro: Pete, fico pensando que se continuar descendo por essa estrada de sofrimento, por minhas perdas eu posso morrer. Voltarmos na direção do nosso sofrimento é contraintuitivo, mas de fato o centro do cristianismo é que o caminho para a vida é pela morte, a trilha para a ressurreição é pela crucificação. Claro, pregar é mais fácil do que viver. Gerald Sitter, em seu livro A Grace Disguised, Graça Disfarçada, pondera sobre a perda de sua mãe, sua esposa e sua filhinha, num horrível acidente de carro. Ele escolheu não fugir de sua perda, mas andar pelas trevas, deixando a experiência daquela devastadora tragédia transformar sua vida. Ele aprendeu que a maneira mais rápida de alcançar o sol e a luz do dia não é correr para o oeste, perseguindo, mas dirigir-se para o leste, nas trevas, até finalmente alcançar o nascer do sol. Quando somos crianças, criar um muro de defesa para nos proteger da dor pode servir como um dos grandes dons de Deus para nós. Se alguém sofre abuso emocional ou sexual quando criança, por exemplo, negar a agressão sobre sua humanidade exposta serve como um mecanismo saudável de sobrevivência. Bloquear o sofrimento capacita a pessoa a suportar tais circunstâncias dolorosas. É saudável não experimentar inteiramente realidades dolorosas quando somos jovens para sobrevivermos emocionalmente. A transição para a idade adulta, entretanto, requer o nosso amadurecimento em relação a esses mecanismos de defesa.
ou de negação em favor do olhar honesto para o que é verdadeiro, para a realidade. Jesus mesmo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. Inconscientemente, entretanto, carregamos muitas táticas defensivas até a idade adulta, para nos proteger do sofrimento. Na maturidade, elas bloqueiam o crescimento espiritual e emocional. A seguir, algumas defesas comuns. Negar, ou esquecimento seletivo. Recusamo-nos a reconhecer alguns aspectos dolorosos da realidade externa ou internamente. Por exemplo, sinto-me bem. Não me importo nem um pouco se o meu chefe me depreciou e fui demitido. Não estou nem um pouco preocupado. Minimizar. Admitimos que algo está errado, mas de tal forma que parece menos sério do que realmente é. Meu filho está bem com Deus. Ele está bebendo apenas de vez em quando na realidade ele está bebendo muito e raramente dorme em casa. Culpar os outros. Nós negamos a responsabilidade pelo nosso comportamento e projetamos sobre os outros. A razão de o meu irmão estar doente no hospital é porque os médicos falharam com a medicação. Culpar-se. Assumimos a falta internamente. A culpa é minha, por minha mãe não tomar conta de mim e beber o tempo todo. É porque não sou digno. Racionalizar. Damos desculpas, justificativas, apresentamos álibis para possibilitar uma explicação inexata do que está acontecendo. Você sabia que João tem uma inclinação genética à raiva que está em sua família? É por isso que as reuniões não o estão ajudando. Intelectualizar. Fornecemos análises, teorias e generalidades para evitar a consciência pessoal e os sentimentos difíceis. Minha situação não é tão ruim em comparação ao sofrimento dos outros no mundo. Por que devo chorar? Distrair. Mudamos de assunto ou fazemos piadas para evitar assuntos ameaçadores. Por que você está tão focado no negativo? Olhe para o ótimo momento que tivemos em família no último Natal. Tornar-se hostil. Ficamos com raiva ou irritados quando é feito referência a certos assuntos. Não fale sobre Joey. Ele morreu e isso não vai trazê-lo de volta. O sofrimento bíblico em Jó. O caminho de Deus para novos começos. Para nós, Jó é um modelo de sofrimento na família de Jesus, independentemente de nossa família, temperamento, cultura ou sexo. Ele nos apresenta 5 diferentes fases do sofrimento bíblico. Extremamente fundamental a maneira como seguimos Jesus. É uma forma nova e radical para a maioria de nós. Prestar atenção. Temos, na igreja, pouca teologia para a raiva, tristeza, espera e depressão. Como você está? Perguntam-nos depois de uma perda ou decepção em nossa vida. Não poderia estar melhor, exclamamos confiantemente sem pensar. Deus está agindo em todas as coisas para o bem. Só não consigo ainda enxergar o quadro completo. Jó, por outro lado, clamou em meio à dor, sem nada esperar em troca. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas. Ah, se pudessem pesar a minha mágoa e colocar junto na balança a minha calamidade. As flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que nelas há. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó, capítulo 3, versículos 3 e 4,
capítulo 6, versículos 2 ao 4. Ele gritou para Deus, fez orações ousadas, disse a Deus exatamente o que estava sentindo. Ao longo de 35 capítulos, lemos como ele lutou com Deus. Ele duvidou, chorou, quis saber onde Deus estava e por que tudo aquilo havia lhe acontecido. Ele não evitou o horror de sua situação desagradável, mas a enfrentou diretamente. 2/3 dos salmos são lamentos, queixas contra Deus. Deus sente pesar em Gênesis por haver criado a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Davi escreveu uma poesia após a morte de Saul e de seu melhor amigo, Jonatas, ordenando ao seu exército que cantasse um lamento a Deus. 2 Samuel capítulo 1, versículos 17 ao 27. Jeremias escreveu todo um livro no Antigo Testamento intitulado Lamentações. Ezequiel lamentou, Daniel se entristeceu, Jesus chorou sobre Lázaro e clamou sobre Jerusalém. João capítulo 11, versículo 35 e Lucas capítulo 13, versículo 34. Como homens e mulheres feitos à imagem de Deus, o que nos aconteceu? Os salmos têm sido chamados da escola da oração. Um estudioso bíblico escreveu num artigo intitulado Deus, Maldito Deus, uma reflexão sobre expressar raiva na oração. Os salmos têm sido frequentemente chamados de escola da oração. Se isso é verdade, então deve ser dito que os cristãos, pelo menos ultimamente, têm sido muito seletivos em sua abordagem ao programa do curso. Muitos salmos têm sido consideráveis inaceitáveis para uso na adoração. São salmos que amaldiçoam, ou salmos imprecatórios. Sentimos-nos desconfortáveis com tal aspereza rara, confusa. Quando me tornei cristão, fui ensinado que a raiva era pecado. Querendo ser como Jesus, eu obstruí todos os sentimentos de irritação, contrariedade, ressentimento e ódio. Eles eram pecados, certo? Sim e não. Quando não processamos perante Deus exatamente os sentimentos que nos fazem humanos, como medo, tristeza ou raiva, esses sentimentos acabam saindo de outra forma. Nossas igrejas estão cheias de cristãos que deixam escapar, que não trataram suas emoções como assunto de discipulado. Não é possível sentir pesar sem prestar atenção à raiva ou à tristeza. Muitas pessoas que enchem as igrejas são gentis e respeitáveis. Poucas explodem de raiva, pelo menos em público. A maioria, como eu, reprime esses sentimentos difíceis, confiando que Deus irá honrar nossos nobres esforços. O resultado é que eles escapam através de maneiras como comportamento passivo-agressivo, por exemplo, aparecer atrasado, observações sarcásticas, tom maldoso de voz, tratamento silencioso. A história a seguir foi tirada do filme Gente como a Gente, baseado no romance de Judith Guest, e ilustra as consequências destrutivas da recusa em lutar com Deus em nossa tristeza ou raiva. No filme, Calvin e Beth Hutton estão vivendo o sonho americano num rico bairro de Chicago. Sua linda casa e o casamento parecem perfeitos. Calvin é advogado, Beth é dona de casa. Tudo está em ordem. A beleza da estabilidade deles começa a desmoronar quando o filho mais velho, Buck, se afoga tragicamente num acidente de barco. Seu irmão mais novo, Conrad, que estava junto quando ele se afogou, sente-se responsável pela morte do irmão. Logo depois, ele tenta o suicídio
e passa 4 meses num hospital psiquiátrico. O filme se abre meses depois, com Conrad começando seu 3º ano do ensino médio. Ele está deprimido e tentando se controlar. Nem Conrad nem seus pais são capazes de falar abertamente de sua profunda perda e sofrimento. Conrad começa a ver um psiquiatra 2 vezes por semana e analisa seu interior. Aos poucos, ele se permite ser honesto com sua dor, sua vergonha, sua culpa pela morte do irmão. Ele admite sua preocupação com a aparência de bondade e relata a frieza que percebe na mãe. Puck era o filho favorito dela. Calvin, seu pai, sente uma tensão crescente quando Conrad começa a se expressar e a quebrar regras invisíveis da família. Ele finalmente tenta falar honestamente com a esposa, Beth. Não seria mais fácil se falássemos sobre o assunto abertamente? Pergunta ele. Beth se defende. Vamos falar sobre o quê? Pelo amor de Deus! Já tive mudanças demais em minha vida. Vamos manter o que temos. Não quero mudar. Não quero surpresas. Quero ficar com o que consegui. Vamos resolver nossos problemas na privacidade do nosso lar. É tarde demais, entretanto. Nem mesmo as férias de 3 semanas, longe de tudo, consegue conter o desmoronamento da falsa proteção que mascarou a realidade daquela família. Calvin finalmente começa a falar a verdade para Beth. Estávamos indo para o sepultamento do nosso filho e você estava preocupada com o que eu estava calçando. Beth não conseguiu responder e nem poderia. O filme finalmente termina com Calvin sozinho, no escuro da manhã, bem cedo, sentado à mesa de jantar chorando. Beth entra e pergunta o que está de errado. Calmamente ele responde: Você é linda e imprevisível, mas é cautelosa demais. Calvin faz uma pausa e respira fundo. Estaria tudo bem se tudo tivesse no lugar, mas você não suporta a desordem. Você precisa que tudo seja fácil e perfeito. Eu não sei, mas talvez você não consiga amar ninguém, só Buck. Quando Buck morreu, foi como se você tivesse enterrado todo o seu amor com ele. E eu não entendo isso. E talvez nem o Buck. Talvez seja só você. Mas seja o que for, eu não sei mais quem você é. Não sei o que estamos fazendo. Por isso eu estava chorando. Porque não sei se amo você mais. E não sei o que vou fazer sem isso. Beth se vira lentamente, sobe as escadas e vai para o quarto do casal. Ela tem um breve colapso nervoso. Se recompõe enquanto faz as malas e sai em silêncio num táxi. O casamento termina. A recusa de Beth de prestar atenção à sua dor e perda enfraquece também sua capacidade de amar. Algo morreu dentro dela. A angústia de Jó durou vários meses, talvez vários anos. Não sabemos. O que sabemos é que ele prestou atenção tanto em Deus quanto em si mesmo, escolhendo penetrar na confusão de sua noite escura da alma, em lugar de se medicar. Beneficiamo-nos dos frutos de sua decisão até hoje. Paciência na desconcertante espera. Detesto esperar por metrô, ônibus, aviões ou pessoas. Tal como os nova-iorquinos, eu me policio para não terminar a frase dos meus interlocutores. Além disso, falo muito rápido. Meu maior desafio em seguir Jesus Cristo por mais de 30 anos tem sido esperar em Deus quando as coisas estão confusas. Prefiro controlar. Compreendo por que Abraão, após esperar 11 anos pela promessa de Deus de um filho que haveria de vir, decidiu resolver o assunto por conta própria e ter um filho pelo método natural. Gerar Ismael é comum tanto em nossas igrejas como em nossa vida pessoal. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Salmos capítulo 37 e versículo 7.
permanece um dos mandamentos mais radicais de nosso tempo. Ele requer enorme humildade. Jó esperou durante longo tempo, quando as pessoas mais próximas dele desistiram. Elas não tinham um Deus grande o bastante, nem teologia o suficiente para passar pela fase 2 do sofrimento. Ter paciência na desconcertante espera. Jó passou muito tempo batalhando com os seus 3 amigos religiosos, Elifaz, Zofar e Bildade, que estavam convencidos de que Jó estava sofrendo por causa do seu pecado. É assim que Deus age, argumentaram repetidas vezes. Você colhe o que planta, Jó, e você deve ter agido errado. Você precisa se arrepender para que Deus possa o perdoar. Você está sofrendo por causa do seu pecado. Transtornos vêm aos pecadores. Os 3 amigos de Jó representam a religião clássica, ou o legalismo. É algo assim. Se você não é curado, só pode ser porque não orou bastante, não jejuou bastante, não leu a Bíblia bastante. Você está sofrendo por ter pecado. O problema com Jó é que isso não era verdade. Ele era um sofredor inocente. Seus amigos não haviam deixado espaço nem para a paciência na desconcertante espera, nem para o mistério. Como muitos cristãos hoje, eles superestimaram sua compreensão da verdade. Fizeram o papel de Deus e se colocaram no lugar de Deus. Jó tinha 2 lutas acontecendo, uma com Deus e outra com seus amigos, que citaram para ele continuamente a Escritura. Eles tentaram corrigir Jó e defender Deus, e em sua tentativa para explicar o que Deus estava fazendo, algo que eles não compreendiam, torturaram Jó, que estava em grande sofrimento. Você sabe o que é sentir-se pior depois de conversar com amigos que se esforçaram para fazê-lo sentir-se melhor? A espera desconcertante resiste a todas as categorias terrenas e soluções rápidas. Ela é contrária à nossa cultura ocidental, que impregna nossa espiritualidade. É por essa razão que temos tal aversão aos limites que Deus coloca ao nosso redor. Aceitar o dom dos limites. Tenho me perguntado se a maior perda que devemos lamentar é a de nossos limites, que tem a função imprescindível de nos tornar humildes perante Deus e os outros. Grande como Jó foi, ele não foi Deus. Ele também teve de aceitar seus limites. Pense na seguinte lista de seus limites. Seu corpo físico. O seu corpo está morrendo e retornará ao pó um dia. Você deve dormir, comer e beber para poder viver. Todos os cirurgiãos plásticos do mundo, no final das contas, não podem interromper o seu processo de envelhecimento. Vamos terminar nossa vida com metas e sonhos inacabados. Sua família de origem. Sua família, etnia, país de nascimento, cultura, tudo isso lhes proporcionou dons e limites. Mesmo se somos adotados, todos nós entramos na idade adulta com limites que nos foram dados por nossa família. Seu estado civil. Tanto o casamento como o celibato são limites dados por Deus. Se você tem filhos, o número e o tipo de filhos é um limite. Sua capacidade intelectual. Nenhum de nós é brilhante em literatura, matemática, engenharia, carpintaria, física e música ao mesmo tempo. Seus talentos e dons. Jesus tem todos os dons. Você pode ter 10. Eu posso ter 3. Somente Jesus tem todos. Seus bens materiais. Mesmo sendo um milionário,
Você é limitado em seus recursos. Nosso nível de prosperidade nos limita. Sua matéria-prima. Deus lhe deu personalidade, temperamento, um eu único. Eu sou muito emocional e extrovertido. E isso é um dom e um limite. É ótimo para escrever, falar e criar, mas me limita em liderar uma grande equipe e a igreja. Seu tempo. Você tem apenas uma vida para viver. Você não pode fazer tudo. Eu gostaria de tentar viver na Ásia, na Europa, na África e numa área rural dos Estados Unidos. Gostaria de tentar algumas profissões diferentes. Meu tempo está passando. Seu trabalho e suas realidades de relacionamento. Nosso trabalho continua sendo espinhos e ervas daninhas. Gênesis capítulo 3 e versículo 18. Ele é difícil. Nunca concluímos. Há sempre sofrimento nessa incompletude. Os relacionamentos nunca serão perfeitos até o céu. Quem não gostaria de uma igreja perfeita, carinhosa, onde todos tenham tempo, energia e maturidade para amar os demais de maneira perfeita? Devemos também lamentar esse limite. Ou vamos exigir deles algo que não podem dar. Sua compreensão espiritual. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deus se revelou a nós em seu Filho, pelas Escrituras, pela criação e outros meios. Mas muitos do que ele é permanece incompreensível. João Batista é um maravilhoso exemplo para nós do que significa aceitar nossos limites. Multidões que anteriormente seguiram João para ser batizados mudaram sua lealdade quando Jesus começou seu ministério. Começaram a deixar João para seguir Jesus. Alguns seguidores de João ficaram preocupados com essa dramática virada dos acontecimentos. Eles se queixaram. Todos estão se dirigindo a ele. João, capítulo 3, versículo 26. João compreendeu seus limites e respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João, capítulo 3, versículo 27. Ele foi capaz de dizer: Eu aceito os meus limites, minha humanidade, minha popularidade declinante. Ele deve crescer, eu devo diminuir. João, capítulo 3, versículo 30. Ao contrário, muitos de nós somos como bebês. Um bebê grita para que sua mãe o alimente e cuide dele. Ele é o centro do universo. E os outros existem para cuidar de suas necessidades. Ele sofre de egocentrismo, arrogância, criancice. Crescer requer aprender que ele não é o centro do universo. O universo não existe para satisfazer cada uma de suas necessidades. Esta é uma lição dolorosa para todos nós aprendermos. Somos tão cheios de orgulho que agimos como se fôssemos Deus. Geralmente, nossos desejos são bem maiores do que nossa vida real pode suportar. Como resultado, trabalhamos freneticamente, tentando fazer mais do que Deus pretende. Esgotamo-nos pensando que podemos fazer mais do que podemos. Nós nos estressamos e culpamos os outros. Corremos de um lado para o outro freneticamente, convencidos de que o mundo, igrejas, amigos, negócios, filhos, irá parar se pararmos. Outros ficam deprimidos porque seus desejos são tão altos e inatingíveis que parece inútil fazer algo, afinal. Para crescermos, é imperioso sair de nosso trono e nos juntar ao resto da humanidade. Uma parte de nós detesta limites.
não os aceitamos. É por isso também que sofrer as perdas, segundo a Bíblia, é parte indispensável da maturidade espiritual. Os limites nos humilham de um modo especial. De fato, uma das grandes tarefas do cuidado dos pais e da liderança é ajudar outros a aceitar seus limites. Isso se aplica ao lar, ao local de trabalho, à comunidade ou à igreja. Subir a escada da humildade. Jó emergiu transformado do seu sofrimento. Ele foi um homem quebrantado e mudado. Após sua grande perda e um longo tempo de espera, Deus falou a Jó de dentro do redemoinho de sua vida. Pela primeira vez, Deus se referiu a ele 4 vezes como meu servo, sugerindo um novo nível de intimidade e proximidade com Jó. Jó, capítulo 42. Jó teve a oportunidade de se vingar de seus 3 irmãos religiosos, que o torturaram com o orgulho deles, com conselhos insensíveis, mas preferiu orar e abençoá-los. Jó, capítulo 42, versículos 7 ao 9. Pelo processo de espera, Jó fez uma escolha. Foi uma escolha de subir a escada da humildade, algo que Jesus descreveu como uma qualidade indispensável para amadurecer nele. Mateus, capítulo 5, versículos 3 ao 10. Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 11. Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. São Bento, no século VI, idealizou uma escala de 12 degraus para crescer na graça da humildade. Sua meta foi o perfeito amor e a transformação de toda a nossa personalidade. Não conheço tantos cristãos hoje procurando subir essa escada. Tal como qualquer outra coisa, isto também pode ser mal usado, mas creio ser uma ferramenta poderosa, testada ao longo do tempo, quando usada com outros elementos da saúde emocional. A seguir, minha adaptação da escala da humildade de São Bento. Degrau 1. Temer a Deus e estar cônscio de sua presença. Nós sempre esquecemos a presença de Deus, agindo como se ele não estivesse presente. Degrau 2. Fazer a vontade de Deus, não a sua vontade ou a de outras pessoas, reconhecendo que submeter nossa vontade à vontade de Deus para a nossa vida toca o centro da transformação espiritual. Degrau 3. Desejar submeter-se à instrução de outros. Somos livres para abrir mão de nossa arrogância e plenipotência e estamos abertos a aceitar a vontade de Deus como se viesse por meio de outros. Pode ser a submissão a um gerente no trabalho, a orientação de um amigo, e fazemos isso sem resmungar nem assumir um ar desafiador. Degrau 4. Ser paciente em aceitar as dificuldades alheias, relacionar-se, especialmente em comunidade, é algo cheio de percalços. E isso requer que demos aos outros a oportunidade de compreender suas fraquezas do jeito deles em seu próprio tempo. Degrau 5. Ser radicalmente honestos sobre falhas e fraquezas. Desistimos de fingir ser algo que não somos. Admitimos nossas fraquezas e limitações a um amigo, cônjuge, progenitor ou alguém que se importa com nosso desenvolvimento. Degrau 6. Estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Vemo-nos potencialmente mais fracos e mais pecadores do que qualquer um ao nosso redor. Somos o principal dos pecadores. Isso não é ódio a si mesmo, ou um convite à violência,
mas significa nos tornar bons e gentis. Degrau 7. Falar menos, com moderação. Isso está próximo ao topo da escada, porque é visto como resultado de uma vida que busca a Deus e está cheia de sabedoria. Como declara a regra de São Bento, o sábio se conhece por suas poucas palavras. Degrau 8. Transformar-se através do amor de Deus. Aqui não há soberba, não há sarcasmo, não há desprezo, não existem ares de impotência. Somos capazes de aceitar nossos limites e o dos outros. Estamos plenamente conscientes de quão frágeis somos e não estamos sobre ilusões. Estamos à vontade com nós mesmos e contentes em confiar na misericórdia de Deus. Tudo é um dom. Permita que o antigo dê origem ao novo. O bom sofrimento não consiste apenas em desistir, mas também é permitir que ele nos abençoe. Jó fez exatamente isso. A antiga vida de Jó foi realmente encerrada. Aquela porta permaneceu fechada. Esse é um bom sofrimento sobre nossas perdas. Há uma finalidade, não podemos voltar. Todavia, quando seguimos a trilha de Jó, onde prestamos atenção, esperamos na espera desconcertante, aceitamos o dom dos limites, subimos a escada da humildade e permitimos que o antigo gere o novo em seu tempo, então seremos abençoados. Essa é a lição de Jó. Quando ele seguiu a difícil trilha de permitir que suas perdas ampliassem sua alma para Deus, Deus o abençoou com superabundância. Não somente ele foi espiritualmente transformado, mas Deus lhe deu o dobro do que possuía antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Sua riqueza foi duplicada. Deus lhe deu 10 filhos mais uma vez. E ele viveu até uma idade avançada. Jó, capítulo 42, versículos 10 ao 17. Esse relato tem o objetivo de nos encorajar a confiar no Deus vivo nos momentos cruciais que experimentamos em nossa vida. A mensagem central de Cristo é que o sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. Jesus mesmo disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. João capítulo 12 e versículo 24. Mas, lembre-se, a ressurreição só surge da morte, a morte real. Nossas perdas são reais. E assim é o nosso Deus, o Deus vivo. Um novo relacionamento com Deus. Quando aceitamos nossas perdas, geramos muitos frutos preciosos em nossa vida. O melhor, entretanto, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nossa vida de oração, que antes se caracterizava por me dá, torna-se íntima e amorosa, em uma afetuosa união com Deus. Quando sofremos à maneira de Deus, somos mudados para sempre. No capítulo seguinte, vamos examinar mais atentamente 2 disciplinas da história do povo de Deus: a meditação diária e o sábado, compreendendo por que são tão especiais para uma vida de oração mais madura e para a espiritualidade emocionalmente saudável. Vamos finalizar o capítulo 7 fazendo uma oração. Senhor Jesus, quando eu penso em minhas perdas, posso sentir que não tenho pele para me proteger. Sinto-me esfolado e escovado até os ossos. Não sei por que permitiste tal sofrimento.
Olhar para Jó ajuda, mas devo admitir que eu luto para ver algo novo sendo gerado pelo antigo. Senhor, concede-me coragem para sentir, para prestar atenção e então esperar em Ti. Tu sabes que tudo em mim resiste a limites, à humildade e à cruz. Por isso eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, a fazer morada em mim como descrevestes em João 14:27, para livremente passear e preencher cada fenda de minha vida, e que a oração de Jó decididamente seja a minha. Com uns ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, amém.